Então, pessoal, continuando aí agora nosso assunto aí de quadriláteros, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o losango. Não é losango, é losango, ok? Então, vamos lá. O que eu posso dizer agora em relação a um losango? Certo? Só lembrar aí, é uma das figuras que aparece aí na bandeira do Brasil. Então, pessoal, a primeira informação é o seguinte. Ela tem os quatro lados iguais. Tem que ter os quatro lados iguais. Agora a diferença do losango para o quadrado, pessoal, é porque o losango ele tem os quatro lados iguais, só que os seus ângulos não necessariamente precisa ser de 90 graus. Já o quadrado, os seus ângulos têm que ser 90 graus. Então, a primeira informação do losango tem os quatro lados iguais. Pronto, essa é a informação importante. Agora, pessoal, vamos ver em relação aos ângulos. Tem esse ângulo. Tem quatro ângulos, não é isso? Então, tem esse outro ângulo aqui de cima. Tem um ângulo aqui da direita. E tem o ângulo aqui de baixo aqui, né? Então, pessoal, o losango ele tem os ângulos opostos têm a mesma medida, ok? Então, o ângulo que está na esquerda tem a mesma medida do ângulo que está na direita. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. E o ângulo de cima com o ângulo de baixo também vai ter a mesma medida, ok? Então, ele tem ângulos opostos de mesma medida. Um exemplo aqui. Vamos supor que aqui seja 40 graus. Então, esse outro aqui também necessariamente precisa ser 40 graus. E a gente sabe, pessoal, que o quadrilátero ele tem a soma dos seus ângulos igual a 360 graus. Então, se aqui é 40, aqui também é 40, então aqui tem que medir 140 e aqui também tem que medir 140, que é para dar os 360. Ok? Então, essa informação também é importante. Se a soma dos quatro, pessoal, é 360, isso quer dizer o quê? Que esse com esse tem que dar 180. Ou se você pegar esse com esse aqui também tem que dar 180. Se você pegar esse da direita com o de baixo também tem que dar 180. Ok? Que é para pegar 180 com 180, 360, não é isso? Então, essa outra informação. Tem os ângulos opostos, tem que ter a mesma medida. Agora, pessoal, em relação às diagonais. Eu vou passar aqui essa diagonal. Todo quadrilátero tem duas diagonais, então o losango não é diferente. Então, vou botar aqui as diagonais de laranja. As diagonais, pessoal, do losango, as diagonais do losango, é bissetriz, ok? O que é bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo ao meio. Então, pegando esse exemplo que eu coloquei, pessoal, se o ângulo de cima é 140 e você passou a diagonal desse losango, então ficou de um lado vai ficar 70, do outro vai ficar 70. E embaixo aqui do mesmo jeito, aqui vai ficar 70 e do outro lado também vai ficar 70. E nos ângulos da esquerda e da direita, aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 20, aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 20. É só um exemplo, ok? Então, outra coisa, informação importante, aonde as diagonais se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus do mesmo jeito lá do quadrado. Então, essa é uma informação também importante.
as diagonais do losango também é bissetriz, ok? Então, a partir daí, aí pessoal, só uma observação. Se a gente partir o losango bem no meio, se a gente partir ele na horizontal, então se eu partir ele na horizontal, peguei esse ângulo, vou fazer aqui um triângulo de verde. E vou fazer do outro lado um ângulo aqui. Pronto, eu fiz esse triângulo aqui de verde. Pronto. Se a gente observar esse triângulo de verde, pessoal, ele é um triângulo. Ou se a gente observar esse triângulo de verde, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Esse triângulo, esse ângulozinho aqui é 70 e esse de cima aqui também é 70. Certo? Porque também ele tem esses dois lados iguais. Então, se você dividir esse losango no meio, ele vai formar dois triângulos isósceles. Não importa se você divide ele na horizontal ou na vertical, ok? Então, a gente vai praticando aí na hora dos exercícios, que essas informações aqui são importantes, ok? Então, agora vamos ver em relação ao trapézio. O que eu posso dizer do trapézio? Então vamos lá, pessoal. Em relação ao trapézio, a gente tem três tipos de trapézio, ok? Trapézio. Então a gente vai ter o trapézio escaleno, que é esse primeiro. A gente vai ter o trapézio, um trapézio isósceles, e a gente vai ter um trapézio retângulo. Então a gente vai ter esses três tipos de trapézio aí. Cada um vai ter a sua propriedade. Ok? Então vamos lá. Pessoal, se a gente lembrar lá dos triângulos, tinha triângulo escaleno, triângulo isósceles, certo? E triângulo equilátero. O triângulo escaleno ele possuía os três lados diferentes. O triângulo isósceles ele possui dois lados iguais, né? E dois ângulos iguais. Então aqui é bem parecido. Então vamos lá. O triângulo escaleno, o que eu posso dizer do trapézio escaleno? Os dois lados oblíquos têm medidas diferentes. Pessoal, quem são esses lados oblíquos? São esses lados que ficam inclinados. É esse lado e esse outro lado aqui, ó. Se esse trapézio ele é escaleno, é porque esse lado aqui, esse lado e esse outro lado aqui, ele tem medidas diferentes. Um exemplo, se esse do lado esquerdo mede 5, esse outro do lado direito vai medir 7. Só um exemplo. Então, o trapézio isósceles, o trapézio escaleno, ele tem os dois lados oblíquos, vai ter medidas diferentes. Então, esses dois lados pode ser chamado de lados oblíquos ou de lados inclinados, pessoal. Essas palavras são parecidas. Então, esses dois lados oblíquos tem que ser tamanho diferente para ser um trapézio escaleno, ok? Agora, em relação aos ângulos, pessoal, o que eu posso dizer? Esse ângulo aqui, com esse ângulo aqui de cima, eu vou colocar logo aqui os quatro ângulos. A gente sabe que a soma desses quatro ângulos tem que ser 360. Então vamos lá. Primeiro, como ele é um trapézio escaleno, nenhum desses ângulos aí vão ter a mesma medida. Mas o que eu vou poder afirmar? Esse ângulo que eu vou pintar aqui de vermelho, com esse outro aqui de vermelho, a soma deles dois tem que dar 180. Esse ângulo aqui que eu vou pintar de azul com esse outro aqui também tem que dar 180 graus. Ok? Um exemplo. Vamos supor que aqui seja 100. Aqui seja 100 graus. Se esse ângulo aqui é 100, esse de baixo aqui tem que medir 80.
porque a soma deles dois é 180. Se esse ângulo aqui medir 130 graus, esse ângulo de baixo aqui tem que medir 50, certo? É obrigatório seguir essa regra. Os dois lados que estão do lado esquerdo, os dois tem que dar 180. Os dois ângulos que estão do lado direito, a soma deles dois tem que dar 180. Então, o que eu posso dizer em relação ao trapézio escaleno, por enquanto é só isso. Agora, em relação ao trapézio isósceles, pessoal. O trapézio isósceles já é diferente, porque esses dois lados oblíquos aqui, eles já vão ter a mesma medida. A mesma coisa lá do triângulo isósceles. O triângulo isósceles não tem dois lados iguais? O trapézio também. Esses dois lados oblíquos, eles têm a mesma medida. Então, os dois lados oblíquos ou inclinados têm medidas iguais. Ok? Com isso, pessoal, a gente sabe que o triângulo isósceles, se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. O trapézio é a mesma coisa. Esse ângulo aqui, os dois ângulos de baixo, resumindo, os dois ângulos de baixo tem que ter a mesma medida e os dois ângulos de cima também tem que ter a mesma medida. Então, esses dois ângulos aqui, eu vou pintar ele de vermelho. Vou pintar esses dois ângulos aqui de baixo, tem a mesma medida, e os dois ângulos de cima também tem que ter a mesma medida, ok? Então, esses dois ângulos de cima aqui eu vou pintar eles de azul. Também tem que ter a mesma medida. Então, eu vou colocar essa informação também. Os dois ângulos da parte superior são iguais. Os dois ângulos da parte inferior são iguais também, certo? Tem a mesma medida. Ok? Então, ó, um exemplo. Certo? Vamos supor que aqui seja 60 graus. Então, esse outro ângulo aqui de cima também vai ser 60 graus. Consequentemente, pessoal, se os dois ângulos do lado esquerdo tem que dar 180, então aqui tem que ser 120. E esse outro aqui também vai ser 120. Ok? Então, os dois ângulos de cima tem que ter a mesma medida e os dois ângulos de baixo também tem que ter a mesma medida no trapézio o quê? Isósceles. Então, em relação ao trapézio isósceles, eu posso afirmar isso. Ok? Vamos lá. Continuando. Agora, em relação ao trapézio retângulo, pessoal. O trapézio retângulo tem dois ângulos de 90 graus, certo? O triângulo retângulo, pessoal, ele possui um ângulo de 90 graus. E o trapézio retângulo, ele vai possuir dois ângulos de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 e o de cima também vai ser 90. Ok? Então, esses dois ângulos aqui vai ser 90 graus. Se esses dois ângulos aqui, pessoal, é 90 graus, então já está dando 180, não é isso? Então, esse ângulo mas esse outro ângulo aqui, eles não são iguais. Mas eu posso afirmar que a soma deles dois tem que dar 180, que é para dar os 360 com os 4, ok? Então, um exemplo com número, se aqui for 70, o de baixo, não, 70 não, deixa eu botar aqui, se aqui é 110, embaixo tem que medir 70, que é para dar 180 graus. Ok? Então, essas são as informações em relação ao trapézio. Para a gente finalizar, pessoal, em relação aos quadriláteros, falta agora só o paralelogramo, ok?
Ok? Vamos ver agora aqui sobre o paralelogramo para a gente poder encerrar essa parte de quadriláteros. Então, pessoal, para a gente encerrar em relação aos quadriláteros, estava faltando agora só o paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo, falando aí no popular, ele é como se ele fosse um retângulo torto, certo? É como se você pegasse os lados de um retângulo e entortasse ele um pouquinho, inclinasse ele um pouquinho. Então, o que vai mudar, primeira coisa, o paralelogramo tem lados opostos de mesma medida. A mesma coisa do retângulo, né? Como eu falei, o paralelogramo é como se fosse um retângulo torto, certo? Falando no popular. Isso quer dizer o quê? Que esse lado aqui que está inclinado tem que ter a mesma medida desse lado aqui que está inclinado. Isso se for um paralelogramo. E esse lado aqui de cima tem que ter a mesma medida desse daqui de baixo. O que mais, pessoal, que eu posso afirmar do paralelogramo? Ele tem ângulos opostos de mesma medida. Isso tem que acontecer para ser um paralelogramo. Isso quer dizer o que, pessoal? Se eu pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui que está oposto a ele, eles têm a mesma medida, certo? Eu vou pintar da mesma cor. Esse ângulo e esse ângulo tem que ser iguais. E, consequentemente, esse ângulo aqui com esse outro aqui também tem que ter a mesma medida. Vou pintar eles de azul. Então, esse ângulo com esse ângulo tem a mesma medida. Um exemplo. Se aqui for 35, aqui tem que medir 35 graus. E como esses dois ângulos são iguais, e os ângulos que estão da esquerda, a soma tem que dar 180, então aqui tem que ser 145 e aqui também tem que ser 145. Ok? Então, as principais informações do paralelogramo é essa. Os lados opostos iguais, ângulos opostos também iguais. Então, essa é uma informação também bastante importante, ok? Então, encerramos aí em relação aos quadriláteros. Então, até aqui, o que você precisa saber é sobre triângulos, estudar um pouquinho sobre triângulos isósceles, triângulo equilátero, triângulo retângulo, o que é mediana, o que é bissetriz, ok? Em relação aos quadriláteros, as propriedades do quadrado, do retângulo, do losango, do trapézio e do paralelogramo, ok? Então, estude essas informações aí, anotem todas essas informações aí no caderno que vai servir na hora da atividade, ok? Então, até a próxima.